pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Neile e hoje eu estou aqui para trazer o último vídeo que nós vamos falar do último herói da fé. Claro que teria muito mais heróis para nós falar, mas nós vamos parar por aqui e vamos falar do último herói da fé e o nome dele é Moisés. Se você já gostou desse título, se inscreve no meu canal por gentileza, clica no sininho para receber notificações e também compartilhe este vídeo com alguém. Bem, gente, nesse vídeo eu quero falar de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi aquele grande libertador que liberta, o povo de Israel do Egito. Mas para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler com vocês o texto de Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 23, que diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios de pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Gente, aqui nós lemos um pouquinho da história de Moisés e já podemos ver, que Moisés, desde bebê, ele já tinha sido escolhido por Deus. Sua mãe, Joquebede, e seu pai, Anrão, o esconde por 3 meses, porque naquela época tinha sido uma ordem, de Faraó que matassem todos os meninos que tivessem abaixo de 2 aninhos de idade. Então Moisés ele foi escondido por 3 meses. E depois de ser escondido, a sua mãe faz um bercinho de betume, coloca ele na água. E ali, por isso que o nome de Moisés quer dizer das águas eu tirei, ou tirado das águas. E ali nós vimos que a filha de Faraó acha ele, cria ele como seu próprio filho. Ele é criado no Egito com todas as honras de um príncipe, mas quando ele cresce, ele começa a ver o sofrimento do povo hebreu, ele mata um hebreu e ele foge, daquele lugar. Mas tudo isso que aconteceu na vida de Moisés era porque Deus já tinha um plano para a vida dele. E ele vai para um lugar distante, e nesse lugar ele chega numa cidade, numa pequena cidade, e lá ele encontra algumas pessoas que passam, a fazer parte da família dele, Ele casa-se com a filha, de um ancião daquela terra, e lá naquele lugar ele começa a pastorear um rebanho, do seu sogro Jetro. E aí Deus o chama, Deus fala com Moisés, o chama no meio da sarça ardente. Então, gente, Deus faz um pedido muito grande para Moisés. E eu já falei sobre isso em outros vídeos. E o Senhor chama Moisés para que ele volte novamente ao Egito, e agora não para ser príncipe, mas para libertar o seu povo da escravidão de 400 anos escravos no Egito. Então nós sabemos, que a tarefa de Moisés não foi nada fácil. Se você já leu o livro de Êxodo, você já conhece a história de Moisés, você já conhece, aquele homem que Deus escolheu, que obedece à ordem do Senhor, juntamente com seu irmão Arão, que vai ao encontro dele no deserto. Eles vão e começam, a trajetória para trazer o povo de Israel ao lugar, à terra prometida. Gente, a tarefa de Moisés não foi nada fácil, mas ele teve superação. Ele foi um grande líder. Por que não dizer um dos maiores líderes que a Bíblia conta a história? Com Moisés nós podemos aprender muitas coisas importantíssimas. E eu quero deixar para vocês aqui tudo que nós podemos aprender. Primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que Moisés foi o homem mais manso da terra. Por quê, gente? Porque o povo de Israel era muito terrível, Era um povo que reclamava muito. Para vocês terem uma ideia, eles eram escravos, mas quando eles foram libertos, eles estavam lá no deserto, eles começaram a sentir saudade até da cebola, do alho que eles tinham lá, ganhando
tudo no deserto, Deus provendo todas as coisas, provendo água, provendo pão, provendo a carne. Mesmo assim, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. E imagina Moisés liderando aquele povo todo ali, tendo paciência, falando com eles, direcionando a eles tudo que Deus falava com ele transmitia ao povo. Então, era muito difícil lidar com aquele povo, mas mesmo assim, Moisés não desanimou e foi considerado o homem mais manso da terra. Então eu quero dizer para vocês que uma das primeiras coisas que nós aprendemos com Moisés é mansidão. Gente, muitas pessoas dizem, mas eu sou explosivo, eu sou que nem um fósforo, né? Eu sou uma pólvora. Gente, esse tipo de pessoas não chegam a lugar nenhum. Nós devemos usar de mansidão, nós devemos ser mansos, para que nós possamos alcançar a vida eterna com Cristo. Porque lá em Mateus capítulo 5, quando o Senhor fala das bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Outra coisa que nós encontramos na vida de Moisés foi a obediência. Quando Deus mandou, ele obedeceu. Ele simplesmente obedece à voz do Senhor e vai, fazer aquilo que o Senhor mandou. Então, gente, a obediência, obedecer a Deus é um dos segredos da nossa vitória. Ser obediente é segredo de vitória. Então, se você quer vitória na sua vida, na sua casa, na sua família, no teu trabalho, seja obediente. Que quando você está obedecendo as pessoas à tua volta, você está obedecendo a Deus e Ele vai ser fiel para com você. Outra coisa importante que nós encontramos na vida de Moisés é determinação. Ele foi um homem determinado em tudo aquilo, até escrever, ele detalha em detalhes os livros, os primeiros livros da Bíblia, os 4 primeiros livros, ele escreve, o último livro que Moisés escreve é o de Deuteronômio, ele escreve com exatidão tudo o que aconteceu, todas as determinações, tudo aquilo que aconteceu, ele deixa registrado para que hoje nós pudéssemos ler a sua história. Então isso é determinação. Se nós queremos receber algo, sejamos determinados também, gente. Outra característica que nós encontramos na vida de Moisés é que ele seguiu à risca tudo aquilo que o Senhor ordenou a ele que fizesse. Quando ele escreve os 10 mandamentos, ele ensina as leis e ele pede que o povo a cumpra à risca. Todos os 10 mandamentos, todas as ordenanças, tudo aquilo, todas as leis daquela época, a gente sabe que era lei, Já pensou se nós vivêssemos nesse tempo? Hoje nós temos o privilégio de, através do sangue do Cordeiro, de através de Jesus Cristo, de através da cruz, nós vivermos pela graça. Pela graça sois salvos, mas naquela época era pela lei, era olho por olho e dente por dente. E Moisés escreve as ordenanças e ensina ao povo para que o povo siga a risca. Então, queridos, siga os mandamentos do Senhor. Hoje é mais fácil, hoje é mais simples e muitas vezes nós também achamos de murmurar, achamos de fazer as coisas que não convém. Então que nós venhamos olhar para Moisés e seguir os mandamentos do Senhor, obedecer ao Senhor em tudo, nos fortalecer em Cristo, porque com certeza a Bíblia vai dizer que no mundo nós vamos ter aflições, mas Jesus Cristo, ele venceu o mundo. Moisés contou a sua história e venceu. Todos os heróis da fé deixaram uma grande história e grandes ensinamentos para nós. Mas, queridos, agora é o nosso tempo. Que legado você quer deixar? Que legado você quer deixar? Que história você está contando para a tua família, para os teus filhos, para as pessoas à tua volta? Hoje é o nosso tempo. Então vamos aproveitar esse tempo e vamos deixar o nosso legado, nosso exemplo de fé e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e faz por nós a cada dia. Um beijo no teu coração, fique comigo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.